Amém. Pai, muito obrigado, Deus. Pai, obrigado por esta noite maravilhosa. Obrigado porque o Senhor preparou tudo para nós. Obrigado porque lá atrás o Senhor entregou o seu Filho ao nosso favor. E enquanto éramos distantes de Ti, Pai, o Senhor nos aproximou pela morte e pela ressurreição do seu Filho. Nós te agradecemos pela palavra. Nós te agradecemos pela palavra da verdade, que cai no bom terreno do nosso coração e produz frutos nas nossas vidas. Pai, nós declaramos que esta é uma noite da boa semente, esta é uma noite da boa palavra, a palavra que frutifica, a palavra que gera frutos em nós. Deus, nós calamos agora toda voz das trevas que tenta algo contra esta noite, toda voz de distração, toda voz maligna de confusão, não é bem-vinda aqui, nós rejeitamos em o nome de Jesus. Espírito Santo, ilumina o nosso coração nessa noite, para que nós possamos receber a boa, agradável, a maravilhosa palavra do Senhor, em o nome de Jesus. Amém? Amém. Muito boa noite, irmãos, irmãs. E nós estamos aqui para mais uma noite glorificar a Deus, repartir da palavra, e saímos daqui tremendamente abençoados, né? Pelo Espírito Santo em nós. O título dessa mensagem nessa noite é Multiplicando em Perfeição. Multiplicando em perfeição. Alguém aqui gostaria multiplicando em perfeição? Amém. Eu acho que o título, o tema de multiplicação, a palavra multiplicação, por si só ela não traz dúvidas para nós. Sempre que nós pensamos em multiplicação, nós estamos pensando em algo que está crescendo, em algo maior, em algo que avança, em algo que fica maior, em algo que vai ficar grande. Isso é multiplicação. Eu pensei em trazer aqui nessa noite um slide de matemática, Rafa, mas eu acho que ia ficar meio tumultuado, porque na realidade não é a ciência que comprova Deus, mas as coisas visíveis foram feitas a partir do invisível, e nós conseguimos ver Deus em muitas coisas que a ciência faz, mas ao contrário não é a ciência que prova Deus, é Deus que diz, vocês estão certos aí mesmo, né? E com o passar do tempo a própria ciência vai reconhecendo muitas coisas que a palavra já traz para nós. Eu não trouxe o slide, mas eu trouxe um conceito aqui para vocês. Eu acho que todos nós, quando passamos pelo colégio, a gente passou ali pela tabuada, né? Aquele negócio lá no colegial, a tabuada. Rafa está rindo aqui. Rafa foi meu colega de matemática na UFSC. Nós fizemos matemática, por isso todas essas risadas e essas brincadeiras, tá? Mas essa questão da tabuada, né, é legal, as crianças, tem vários desenhinhos, mas a gente passa a aprender, lá em matemática, que existe alguns números em matemática, que se você multiplicar um número com outro, ele não necessariamente aumenta, mas ele diminui às vezes. São os números inteiros. Na realidade, a nomenclatura que é usada lá em matemática, é os números inteiros. Então, se eu multiplico algo que é inteiro por algo que é inteiro, eu tenho realmente algo grande. Agora, até curiosa, Rafa, a nomenclatura que a matemática usa, ela chama de números racionais, aqueles que não são inteiros. Se eu multiplico um inteiro com um racional aí entre 0 a 1, né, só para ficar bem definido, eu estou dividindo ao invés de estar multiplicando. Que loucura isso! Então, se eu pego algo inteiro e multiplico por algo que não é inteiro, eu divido ao invés de multiplicar. Então o conceito de multiplicação, muitas vezes, ele é ou limitado ou ele pode ser parcial na nossa vida. Quer ver um exemplo aqui? Pensa que nós estamos aqui, eu e minha esposa, né, numa ilha deserta, aí, glória a Deus, né, tivemos um Vale Night aí com as crianças, vamos pensar. E lá no Campeche, né? Não tinha ninguém, só nós. E aí só tínhamos um copo, ok? Só tínhamos um copo, não ia ter problema, nós íamos dividir esse copo, né? Tomar junto do copo. Nós iríamos dividir, por favor, esse copo. Muitas pessoas acham, popularmente se estende esse conceito de que quando eu estou pegando algo que só eu tenho e estou repartindo, estou pulverizando isso, que isso é multiplicar.
Mas na realidade, a água que tinha aqui dentro, o copo em si, ele está sendo usado por 2. Então eu não estou multiplicando. Quantos aqui lembram da mãe e da avó? Ou de vocês mesmo falam, vamos botar mais água no feijão para fazer render aqui o negócio. Não é? A quantidade de feijão, que Deus se reparte com gente. Mas essa multiplicação, ela não é bem uma multiplicação, ela é uma divisão camuflada. Multiplicação é isso daqui, ó. Isso é multiplicação, porque a partir de um inteiro, eu tenho outro. Isso é multiplicar. Multiplicar não é tirar do que eu tenho e eu fico sem. Não. Multiplicar eu fico com o que eu tenho, porque eu tenho. E começa a nascer mais, começa a surgir mais. Isso é multiplicar. Caso contrário é dividir. Caso contrário eu estou sendo paliativo com relação àquilo que eu estou multiplicando. Multiplicar é fazer aparecer algo novo, mantendo o ponto de onde foi multiplicado. Então nós temos que multiplicar a partir de algo que é completo. Se eu tenho algo completo, ele se multiplica em outro algo completo. E esse algo completo permanece. Agora, quando eu multiplico a partir do incompleto, aí eu tenho divisão. Aí eu não tenho multiplicação, eu tenho um aparente crescimento. Na realidade, o que eu estou fazendo aqui nesse exemplo que eu trouxe para vocês, a palavra, se não lembrar, é racionalizar. Eu estou racionalizando. Racionamento de água, já ouviram essa expressão? Racionamento de energia. Eu estou usando menos um pouco, estou retraindo, para que o outro possa se expandir um pouco mais. Isso é finito. Isso acaba, isso é paliativo. Isso é paliativo. Por isso que quando nós usamos tudo que é incompleto na nossa vida, para resolver problemas, para andar no nosso dia a dia, para conversar com pessoas, tudo que é incompleto, ele não produz multiplicação, ele produz divisão. Quer ver aqui um exemplo? Outro exemplo? Eu vou lá ter um tempo, o Gabriel está com um problema, e eu vou lá e o Gabriel está sofrendo, está com tristeza, tudo mais. O que eu vou fazer com ele? Eu vou lá passar tempo com ele, estou dando do meu tempo para o Gabriel. Estou dando, eu tenho ali bastante dinheiro, eu acho que isso é alegria, eu estou repartindo alegria com o Gabriel. Mas na realidade, esse multiplicar, esse repartir com ele, a partir de algo que não é completo, que é incompleto, que é finito, ele é só repartir mesmo, eu fico com menos para ele ficar com um pouco. Por isso que às vezes as pessoas se cansam tanto em igrejas, na lei, se cansam tanto em... Meu Deus, mas eu estou dando tempo para aquela pessoa, estou tendo tempo com aquela pessoa, e eu estou perdendo a minha vida, eu estou perdendo o meu tempo. Quando você multiplica daquilo que não é completo, aí você perde. Mas quando você diz assim, ei, eu já vivo a eternidade, ei, eu já sou eterno, eu já vivo a eternidade aqui, como que você tem como perder tempo? Você não perde nenhum tempo. Se eu estou indo lá ter 1 hora com o Gabriel, vou ter 1 hora com o William, eu não estou perdendo tempo. A eternidade é muito, mas não tem como tirar da eternidade e diminuir. Não tem como. A ideia de tempo compartilhado não é multiplicar, é dividir. E dividir é sinônimo de briga, rivalidade, competição, mas principalmente egoísmo. Casamentos, relações de amizade. Quando você multiplica e dá para o outro, você pega e tira um pedaço de você e dá para o outro, você começa a se ver sem, e daí de repente você vê o outro melhor que você, e você começa a lidar com aqueles sentimentos de... Tá, mas eu estou dando, agora eu estou ficando sem, que negócio é esse? Eu estou dando lá na igreja, eu estou ficando sem aqui? Pera, mas você está compartilhando de algo finito, você está compartilhando daquilo que é incompleto. Resolver problemas naturalmente é multiplicar a partir do que é incompleto. E, portanto, é dividir. Agora acho que eu pego todo mundo. Já ouviram aquela expressão assim? Eu estou cansado de trabalhar. Estou cansado. Estou cansado de trabalhar.
Eu mesmo, né? Quantas vezes a gente chega nessa situação? Estou cansado de trabalhar. Se você está cansado de trabalhar, quer dizer que o que você está repartindo e dando lá no seu trabalho é de algo que está te fazendo falta. O tempo que você está usando para aquela atividade que você está chamando de trabalho, está faltando para você. E isso daí fica mal, porque você pensa, meu Deus, está faltando tempo em casa, está faltando aqui, isso está te deixando cansado. Cansaço, parcialidade, é o resultado de você multiplicar a partir daquilo que não é completo. Quantos nós temos completos aqui? Quantos já estão entendendo? Nós tínhamos uma dívida gigantesca, e talvez com essa ilustração ela fica mais claro. Uma dívida gigante, um número vermelho lá negativo, gigante. Jesus veio, Ele pagou essa dívida, a minha dívida, a sua dívida. Nós não tínhamos como pagar, Ele pagou a sua dívida. Ele zerou a conta, passou a régua, eu pago, zerou a conta. Só que não parou por aí. Sabe por quê? Até vou puxar o último conceito da matemática lá, depois nós vamos seguir isso aqui. Multiplicação por zero é zero. O próprio Jesus validou isso daí, tá? Que Jesus falou assim: como pode um cego guiar outro cego? Ambos cairão num buraco. Mas Jesus não parou na quitação da dívida, Ele nos creditou, Ele nos deu muito mais, Ele nos assentou nas regiões celestiais, Ele nos deu paz, Ele nos deu amor, Ele nos deu alegria, Ele completou aquilo que faltava. Aquilo que faltava para nos aproximarmos dEle, Ele completou. Por algum mérito nosso conseguiríamos? Não, de forma alguma. Por isso, Jesus, nós te adoramos, nós te rendemos todo louvor, toda glória. Muito obrigado, Jesus. Obrigado porque nos resgataste enquanto éramos totalmente devedores, totalmente indignos, impossibilitados de alcançar aquilo que Tu nos trouxe, Pai. Muito obrigado, Jesus. Nós te adoramos, nós te louvamos por isso, Pai. Nós te adoramos. Colossenses 1. O capítulo 1, versículo 15, 18, Ele é, antes de todas as coisas, nele tudo subsiste nele. Por isso que você vai dizer: Andrei, mas eu não estou entendendo isso, esse negócio de ser completo e multiplicar, porque eu não estou com o dinheiro lá, como que eu vou multiplicar então? Nele tudo subsiste. Nele todas as coisas foram criadas, Ele é antes de todas as coisas. Tem até uma carta a uma das igrejas, agora não vou lembrar, veio, que ela fala sobre tu és rico, né? Eles estavam pobres, não, mas tu és rico. O anjo dizendo à igreja, lá em Apocalipse, em um das passagens. Ele nos fez herdeiros com Ele. Romanos 8,3, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e Ele nos tornou descendência de Abraão. As bênçãos de prosperidade de Abraão está sobre nós, Gálatas 3,29, e sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e plenos herdeiros de acordo com as promessas. Nós multiplicamos porque nós somos completos. Então, multiplicação, ela tem uma premissa, um arranque, um ponto de partida: sermos completos. Caso contrário, é uma pseudo-multiplicação, é uma divisão. Então, tudo que traz briga, egoísmo, tudo que traz cansaço, tudo que traz dor, tudo que traz sofrimento, tudo que traz medo, tudo que traz pavor, tudo que traz o senso de falta, tudo que traz aquele senso maligno de ansiedade, de que as coisas vão acabar, não é divisão, não é multiplicação, é divisão. É divisão. É divisão. E nós vamos estudar hoje 2 textos maravilhosos da palavra, 2 textos que falam muito sobre isso, a multiplicação dos pães. Quando Jesus multiplica os pães, você já deve ter ouvido, né, essa passagem. Com a graça de Deus, nós vamos extrair algumas verdades, de muitas que nós conseguimos aprender
com esse trecho das Escrituras. É belo por demais. Jesus disse que esse texto que Jesus, a passagem de Jesus, está relatado nos 4 evangelhos. É um dos milagres, se não o mais conhecido de Jesus, que aconteceu ali com, no mínimo, 5.000 pessoas, 5.000 homens, fora crianças e mulheres, e foi relatado pelos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um trouxe uma perspectiva, cada um trouxe uma forma de expressar, de escrever sobre essa multiplicação. Mas não aconteceu somente uma, aconteceram 2. Foram 2 multiplicações dos pães. A segunda, relatada somente em Mateus e Marcos. Então nós vamos passear um pouco por esses textos, para que nós possamos compreender um pouquinho melhor isso. Nós vamos ler agora Mateus, no capítulo 16, e nós vamos fazer, acaba aquele filme que passa um pouquinho do final e depois volta para o começo. Nós vamos fazer isso, porque em Mateus no capítulo 16, Jesus tem uma troca ali com os seus discípulos, e aí ele valida a ideia de que existiram realmente 2 multiplicações, e ele nos traz alguns elementos que a gente vai estudar hoje, para que nós possamos compreender de fato o que distingue uma da outra, e como isso se aplica nas nossas vidas. Então Mateus 16, do 5 ao 12. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram de levar pães. E Jesus lhes falou: estejais alertas e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Entretanto, eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pães. Percebendo a desavença, Jesus indagou: por que discordais entre vós, homens de pequena fé, sobre não terdes pães? Não compreendeis até agora, nem sequer lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantas cestas recolheram? Nem dos 7 pães para aqueles outros 4.000 homens, e de quantos cestos recolheram? Como não entendeis que não vos falava a respeito de pães? E sim, tende pois cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Compreenderam então que não lhes dissera que se guardasse do fermento dos pães, mas que se acautelassem da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Algumas traduções diz do ensino. Então aqui quebramos talvez um paradigma, se você não tinha ainda passado corrido por esse texto, de que na realidade nessas 2 multiplicações, o próprio Jesus diz: eu não estava falando de pão. Não era sobre pão que eu estava transmitindo, ensinando para vocês naqueles momentos. Mas esse texto é tão maravilhoso, esse diálogo, todos os diálogos de Jesus, eles são tão maravilhosos, que ele tem tanto ensinamento dentro dele. E nós vamos pensar 2 deles aqui antes de seguir. No versículo 6, Jesus lhes falou, vou repetindo aqui o versículo 6, estejais alertas e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Versículo 7 diz: entretanto, eles discutiam entre si, é porque não trouxemos pães. Jesus está dizendo, cuidado com o ensino, cuidado com algo que vai te alimentar, que não é para te alimentar. Mas qual que é a resposta? É porque não trouxemos pães, é porque não fizemos algo. Muitas vezes nós colocamos Jesus na nossa empresa, na nossa casa, em situações da nossa vida, nós dizemos: Jesus, essa empresa é sua, Jesus, essa situação é sua. Você começa a declarar, Jesus começa a entrar: não estou vendendo, não estou fazendo tal, não está acontecendo, eu entrego a Jesus, é Jesus. Mas aí a nossa primeira reação após entregarmos é dizer: o que eu faço? O que eu tenho que fazer? Ou o que eu fiz? Somos rápidos em pensar no que estamos fazendo ou o que deixamos de fazer. Temos que ser rápidos em pensar onde estamos e quem somos. Quando pensamos em onde estamos e quem somos, é só assim que nós agimos e temos resultados diferentes. Sabe aquele ditado do mundo que diz:
pare por 10 segundos, né? Conte até 10 antes de responder uma palavra, antes de responder uma situação. Pois agora vai ter o ditado do Andrei. Conte até 10 e lembre da onde você está sentado, nas regiões celestiais, daquilo que você não tem falta, da multiplicação, da completude que você tem. E aí sim você responde. E aí você fala. O segundo ensinamento desse pequeno texto de Jesus, nós estamos usando para nosso ensino dessa noite. O segundo é Jesus dizendo assim, Jesus associa a não compreensão dos discípulos a pouca fé. Homens de pequena fé, a pequena fé. A não compreensão das verdades espirituais está associada ao não ter fé. E fé em quê? Fé em Jesus. João 14, 1. Eu botei 1 ao 25 aqui, é um versículo lá do meio, que diz assim, ó: não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus e crede também em mim. Olhe para Jesus. Não permita que o vosso coração se preocupe. Não permita se ficar ansioso. Entrou ansiedade, instantâneo. Não é de Deus. Não é de Deus, eu vou olhar para Jesus. Olhe para aquele que mudou a sua natureza, para poder falar com você. Nós éramos afastados, não existia fala, não existia diálogo, não tinha como se relacionar, éramos naturezas diferentes. Ele veio, Ele pagou o preço, Ele repartiu do DNA, da natureza dEle conosco. E só por isso, porque nós temos o DNA dEle, porque nós fazemos parte daquilo que Ele é que nós conseguimos ouvi-lo, é que nós conseguimos vê-lo. Tem um texto maravilhoso na palavra, da mulher cananeia, a mulher sírio-fenícia. Não vou ler o texto, mas talvez você já tenha ouvido. Uma mulher lá que era gentia, que chegou até Jesus, falamos no grupo sobre isso, chegou até Jesus e falou assim, Jesus, ela estava importunando ali, os discípulos falaram, afaste, afaste, e Jesus falou que ele não pode, ele fez tipo uma parábola ali, uma explicação, ele disse, eu não posso tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, não posso fazer isso. E aí a mulher respondeu, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem debaixo da mesa. Sabe o que estava acontecendo ali? Jesus não estava chamando ela de animal, não era isso, não era nada disso. Jesus estava dizendo assim, Jesus veio para os judeus. Ele mesmo diz, mas ele diz assim, você tem uma natureza diferente da minha. Eu não posso, não há comunicação entre nós. Eu não tenho como acessar você. O cachorro e o humano, naturezas diferentes. Mas a mulher responde em fé, e ele diz, por causa da sua fé, vai que a sua filha, o demônio saiu. Mas é aqui nós precisamos olhar em Jesus, Ele nos resgatou, Ele nos uniu para isso. Eu e você não tínhamos legitimidade alguma, mérito algum para merecer, mas Ele se achegou até nós. Ele mudou a nossa natureza para repartir conosco a natureza dEle. Todos muito quietos, né? Vamos fazer uma oração juntos. Quem sentir a vontade agora de repetir isso aqui comigo, mas com o seu coração. Nós vamos dizer assim, Pai, nós confiamos em Ti. Jesus, eu Te recebi. Eu sou uma nova criatura. E maior é o que habita em mim, daquilo que habita no mundo. Por isso eu digo, preocupação, ansiedade, tristeza, depressão, chega, não faz parte de mim, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém, glória a Deus, glória, é assim, nós declaramos, não faz parte da nossa natureza, não faz parte da nossa natureza. Mas voltando agora para esse texto, que Jesus diz, prestem atenção, 5 pães foram 12 cestos, 7 pães foram 7 cestos, vocês não viram isso? Essa é a resposta que Jesus dá. Ele nos traz 3 ensinamentos fundamentais aqui. Primeiro que aconteceram 2 multiplicações. Aconteceram 2. A segunda verdade maravilhosa, nós já enfatizamos aqui, é que o pão ali não é pão,
mas ele está falando de ensino, ele está falando de doutrina. E a terceira, ele deixa claro para nós que o resultado foi diferente em uma e outra. Mas sabe por quê? Não é porque foi 12 e 7. É porque ele usa palavras diferentes para definir. O tipo de cesto dos 12 foi diferente do tipo de cesto dos 7. A palavra grega que define o primeiro tipo de cesto, os 12 cestos, é cofinos. E a outra palavra é espures. São cestos diferentes. Então, claramente, nós temos resultados diferentes. Mesmo que não fosse, 7 e 12. Jesus está enfatizando que precisamos nos lembrar do pão e de quantos cestos recolheram. E agora nós vamos mergulhar um pouquinho nas duas multiplicações, para entender como que nós multiplicamos da completude, mas como que nós multiplicamos em perfeição. A primeira multiplicação, e nós vamos passar por vários versículos agora, relatada nos 4 evangelhos, ela aconteceu basicamente para o povo judeu. Foi para os judeus aquele momento. Lucas 9, 11, são alguns trechos que corroboram para isso. Contudo, as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu e ensinava-lhes acerca do reino de Deus. Acerca do reino de Deus. E atendia a todos que tinham necessidade de qualquer cura. O pregar do reino de Deus era para os judeus. João 6,14 também mostra o seguinte, versículo 14. Então, falando da mesma passagem, então vendo aqueles homens o sinal que Jesus havia realizado, disseram, este é verdadeiramente um profeta que viria ao mundo. E João 1,9 mostra para nós o seguinte, 1,9 até o 11, a palavra é a luz verdadeira que vindo ao mundo ilumina toda a humanidade. Aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Se você ler depois, se você for lendo Mateus principalmente, que ele escreve para os judeus, e ele se preocupa principalmente em citar os textos do Velho Testamento, e mostrar tudo se cumprindo em Jesus, você vai ver que Jesus cumpria absolutamente tudo, aquilo que eram as profecias, tudo aquilo que indicava, apontava para ele, em tudo que ele fazia ele estava cumprindo. Mas mesmo assim os seus não o receberam. Para avançar aqui na multiplicação, Mateus, no capítulo 14, a gente está pegando um pouco de cada evangelho aqui, dessa passagem. Ela diz o seguinte, ao final do dia, então note, essa multiplicação aconteceu em um dia. Os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram, este é um lugar deserto, e já está entardecendo, manda embora, pois, as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes respondeu, o povo não precisa ir embora, dai-lhe vós mesmos algo de comer. O contexto aqui era o seguinte, em João, no capítulo 6, João é o único evangelista que relata essa passagem e bota lá no meio um versículo dizendo assim, meio que solto até, ora, a Páscoa, uma festa dos judeus, estava próxima. Isso nos dá a entender, olhando para as tradições e olhando para as festividades daquela época, que a Páscoa estava acontecendo por aquele momento. E uma das ordenanças era que todos os judeus deveriam ir até Jerusalém com uma oferta para celebrar a Páscoa. A Páscoa celebrada pelos judeus naquela ocasião é a libertação do Egito. É a passagem de um lugar de escravidão para um lugar de liberdade. Eles comemoravam isso. Muitos estudiosos da palavra dizem o seguinte, que esses judeus, essa massa, porque não era pouca gente, para vocês terem uma ideia, as cidades que circundavam ali aquela região, de habitantes, elas tinham quase que menos somadas do que todo mundo que estava ali. Então pensa, Florianópolis tem 400, 500 mil habitantes, tinha 1 milhão reunido aqui na Domo. Nossa, bagunçou o negócio geral. Então essas pessoas, elas se reuniram,
E elas estavam migrando, indo até Jerusalém, e se encontraram aonde? Em Jesus. Elas tinham alguma coisa? Não, elas não tinham nada para comer. Muito provavelmente não estavam levando nenhuma oferta, nada. Mas Jesus diz o seguinte para elas, os discípulos, e aqui é uma interpretação minha, tá? Mas os discípulos estavam ali preocupados. Despede-as, mande-as embora. Não só talvez pelo movimento, pela necessidade de prover algo para elas, mas para cumprir aquilo que elas precisavam estar em Jerusalém. E Jesus diz o quê? Não é preciso que elas vão embora. Em todos os detalhes desse texto, Jesus está apontando para quem? Para Ele. Não é preciso que elas vão embora. Dai-lhe vocês mesmos de comer para ela. E aí João nos brinda com algo maravilhoso, também só citado lá em João. João cita Filipe, um dos 12. Filipe é citado. De que forma? João 6, versículo 5 e versículo 6. Jesus ergueu os olhos e vendo uma grande multidão que vinha em sua direção, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhe dar de comer? Mas disse apenas para prová-lo, porque bem sabia o que ia fazer. O que Jesus falou para Filipe? Jesus falou onde. Jesus não falou como. Ele falou: Filipe, onde compraremos pães para todas essas pessoas? E Filipe aqui, ele não está aqui por acaso, mas Filipe representa todas as pessoas que não sabem onde estão. Quando você não sabe onde você está, você responde igual Filipe. Vamos ver a resposta dele. João 1,45, para falar um pouquinho mais de quem era esse Filipe, tá? João 1,45, olha só, onde que Filipe estava arraigado. Quando estavam vendo Jesus ali a situação, Natanael e Filipe, Filipe encontrou a Natanael e disse: encontramos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, a respeito de quem também escreveram os profetas, Jesus de Nazaré. Quem? O filho de José. Filipe também representa todas as pessoas que querem andar com Jesus sem abandonar a velha aliança. Sabe por quê? Porque lá em João 14, no versículo 8, Filipe também é citado. Olha que especial a Bíblia, né? A palavra. Solicitou-lhes Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso para nós é suficiente. Então Jesus ministrou-lhes: há tanto tempo estou convosco, e tu não tens me conhecido, Filipe. Aquele que vê a mim, vê o Pai. Como pode dizer, mostra-nos o Pai? Se você for para Êxodo, for no Evangelho, você vai ver passagens em que Deus se mostrou para Moisés. Moisés era a referência de Filipe. Tanto quanto quando ele viu primeiramente Jesus, quanto nesse texto aqui, não tenha dúvida. Mostra-nos o Pai, isso já é o clímax, isso já é o máximo para nós. Sabe como que isso se correlaciona com nós hoje? Não, vamos fazer uma vaquinha aqui, vamos dividir e vamos botar o ar-condicionado, né? Todo mundo dá um pouquinho e bota o ar-condicionado. E a gente consegue fazer. Nós, né? Muitas vezes, às vezes no passado, quando a gente estava ali, que lugar, vamos fazer conta para ver se fecha o aluguel. Isso daí é a multiplicação limitada, que não é multiplicação, é divisão. Isso é Filipe. Isso é Filipe. A resposta de Jesus para Filipe, desse contexto da multiplicação dos pães, é a seguinte: João 6,7. Filipe lhes respondeu, inteligentíssimo, Filipe tinha feito a UFSC. 200 denários não seriam suficientes para que cada um recebesse o quê? Um pequeno pedaço de pão. Jesus pede o quê para Filipe? Onde? Filipe responde como? Só que ele responde como? Quantificando, dizendo, precisa de tanto, e precisa de tanto para que cada um coma um pedacinho. Precisa de tanto, que nós só vamos fazer isso daqui e deu. Gabriel, precisa de tanto, porque assim, se precisar mais gente, a gente faz mais celebração, esse negócio de muita gente aí não é. Essa foi a resposta de Filipe. Essa foi a resposta de Filipe. Não ver, não reconhecer Jesus é quantificar,
E isso daí é ter soluções provisórias, paliativas, é aquilo que resolve agora, dali a pouco, problema de novo. É a venda que está destravada, destravou, semana que vem, problema de novo. Isso aqui não é para nós não, gente, isso não é para nós. Jesus pediu onde? E Felipe respondeu como? Jesus, quando nós estamos numa celebração assim, que o Espírito está falando conosco, essas verdades, repetindo, vez após vez, aqui, seja no momento de transição, no momento de oferta, o Espírito com certeza está falando ao seu coração: ei, Claudinei, Rafael, Marcelo, Jone, Rafa, onde você está? Onde você está? E a gente está lá, às vezes, Deus, problema, Deus isso, Deus aquilo, situação, blá, 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 blá. E Deus, onde você está? Não quer dizer que a questão não vai resolver, não. Mas primeiro você tem que pensar aonde você está. Aí, vamos adiante nessa multiplicação. Jesus pede para o povo se assentar onde? Cara, cada versículo aqui nós ficaríamos horas, tá? Mas não dá. Vamos passar mais rápido. Jesus se assentaram-se na relva. João 6,10 diz: então Jesus disse: fazeis onde que o povo se assente, pois havia muita grama naquele lugar. Cada movimento de Jesus, cada momento, cada palavra, cada andar de Jesus, era apontando para as Escrituras, dizendo: eu sou a videira verdadeira, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o alfa, o ômega. Eu sou, olhem para mim. Vocês buscam nas Escrituras a vida eterna, mas ela fala de mim, a vida eterna está em mim. Assentados nas relvas, profecias sendo cumpridas. Ezequiel 34, do deserto se tornariam pastagens verdejantes. Isaías 25, banquetes com o Messias sobre a relva. Vocês não precisam despedir eles, para eles ir comemorar a Páscoa. Eles não precisam ir comemorar a libertação de uma prisão. Você não precisa comemorar só que Jesus morreu e pagou a sua dívida. Pare com isso. Você precisa comemorar e dizer: oh, Ele me assentou nas regiões celestiais, e hoje eu sou uma nova criatura. Hoje tudo que eu preciso eu tenho nele. Hoje se eu tenho uma falta, eu digo: Jesus, isso é uma mentira na realidade. Se eu tenho, é uma mentira. Deus, eu não tenho falta, eu não tenho. Em nome de Jesus. Aí vem os 5 pães. 5 pães. E aí, vou fazer um parênteses. Pregou maravilhosamente bem há um tempo atrás sobre os 5 pães, né? A entrega do menino. O menino também não segurou com ele. Se eles seguram com ele e não entrega tudo, ele estava fazendo o quê? Dividindo. Porque ele estava racionalizando, né? Mas ele entregou tudo. E fez acontecer o quê? Multiplicou. 5, o número 5, ele representa o Pentateuco, por exemplo, a fonte de ensino daquelas pessoas. Número 5, são 5 livros. Vou deixar para a aula de tabernáculo essa, daí vocês perguntam para Elias. Mas Davi, ele pediu 5 pães da proposição, quando ele comeu os pães. Ele pediu 5, eram 12. E dos 5 pães, Jesus multiplica e todos comem, todos se saciam. A ideia de Filipe de que bastava 200 denários para cada um comer um pedacinho, caiu por terra. Porque Jesus multiplicou aqueles 5 pães e todos se saciaram. Aqui, seja judeu, seja gentil, seja quem for, não tem como você experimentar de Jesus e não se sentir satisfeito, saciado. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Não tem como. Não tem como. Em João 6, continuando, versículo 12 em diante: e quando estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim sendo, eles os ajuntaram e encheram 12 cestos, com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixados por ele, que haviam comido. 12 é o número da completude. 12 é o número também das 12 tribos de Israel. Mas aqui Jesus lembra que Jesus falou que a distinção entre essas duas passagens repousava sobre
a diferenciação dos cestos? Aqui os 12 cestos, o cesto chamado copinos, ele era um cesto menor, ele era um cesto relativamente pequeno. E ele tinha uma serventia muito comum entre os judeus, de transportar comida por onde eles transitavam, para que ninguém tocasse e tornasse impura, para que nenhum gentil pudesse tocar naquela comida. Esse era o copinos, era um cesto menor, um cesto para viagem. Esse foi o cesto da multiplicação. Mas Jesus, o que Jesus está mostrando aqui desses 5 pães? Jesus está dizendo que, é só em mim, tudo ele está apontando para ele. É só em mim que vocês são completos. É só em mim que vocês têm a completude. Jesus mostra que o ensino deles apontava para eles. Só há completude em Cristo. E só há multiplicação a partir da completude. A partir daquilo que é completo. Depois, se você andar no trecho de capítulo 6, eles voltam a perguntar para Jesus. Eles procuram, não tem mais pão? Eles procuram Jesus querendo mais pão. Jesus diz, para não trabalharem pela comida que se perde. Eles dizem, mas nossos pais, nossos antepassados receberam um maná que desceu dos céus. Jesus disse que eu sou o pão vivo que desceu dos céus. E eles pedem então um sinal dos céus para que possam crer. E Jesus diz, nenhum sinal do céu lhes será dado, a não ser o sinal de Jonas, que já aconteceu onde? Aqui, na terra. O sinal daquele que ficou 3 dias e 3 noites, morto e ressuscitou. Ele próprio, Jesus. Então a primeira multiplicação, ela nos mostra sim uma multiplicação maravilhosa, mas com a ideia de completude. Ela nos torna completos. Agora vamos para a segunda multiplicação. A segunda multiplicação, relatada em Mateus e relatada em Marcos, ela está acontecendo em outro território. São outras pessoas, é outra cidade, é outro contexto. Depois você vai ver que é um número menor até de pessoas, um pouco menor, 4.000 homens. Mas acho que a principal verdade, que das 3 pontos lá do começo que a gente viu, um deles era que eram 2 multiplicações, a outra que tinha uma diferença nos cestos, mas tinha um fundamental, que era, eu não estava falando de pão. Então vira para a pessoa aí do lado e diz assim, ele não está falando de pão. Não é o pão natural aí, não é. Não é pão. É ensino. É aquilo que verdadeiramente alimenta. Essa multiplicação ocorreu num terreno gentil. Mateus 15, versículo 31, diz o seguinte: o povo ficou atônito, e aqui eu estou encurtando, tá, gente? Depois vocês leem completo isso. Mas fala que o povo ficou atônito, porque eles estavam ali já reunidos com Jesus, e muitos viam os mudos falando, os aleijados curados, os mancos andando e os cegos enxergando. E louvavam quem? O Deus de Israel. Está aqui, louvavam o Deus de Israel. Quem que louva o Deus de Israel? Os outros povos. Só que aqui os detalhes vão gritando a nós. Em Mateus 15, 32, que é a narração dessa segunda multiplicação, Jesus diz o seguinte: chamou Jesus os seus discípulos para dizer-lhes: tenho compaixão destas muitas pessoas, pois há 3 dias permanecem comigo e não tenho o que comer. Não quero mandá-las embora em jejum, porque pode desfalecer pelo caminho. Você tem então a primeira multiplicação acontecendo para um outro povo, que Jesus veio de pronto. Em um dia a multiplicação aconteceu. Para chegar até os gentios foram 3 dias. Por isso ele está dizendo aqui, relatando no próprio texto: há 3 dias estão comigo e não tenho o que comer. Eu não quero mandá-las embora em jejum. Antes da multiplicação, em nada tínhamos parte com o Messias que ele escolheu se entregar por todos. Estávamos apartados, separados, é aquilo que a gente já falou. Ele trocou a nossa natureza para se aproximar de nós.
Mas aqui os bons discípulos, eles aprenderam já uma lição. Da primeira multiplicação para a segunda. Uma lição foi aprendida, não completa, porque depois eles debateram um pouco sobre isso. Mas uma lição eles aprenderam, sabe por quê? Porque no versículo 33 do capítulo 15 de Mateus, diz o seguinte: mas os discípulos disseram, onde? Os discípulos disseram agora, onde? Eles não esperaram Jesus dizer, já estavam ligeirinhos, já aprenderam a primeira lição, a tabuada do 2. Agora vamos para a próxima. Onde poderíamos encontrar neste lugar deserto pães suficientes para alimentar tantas pessoas? Jesus foi direto, perguntou-lhes, quantos pães tendes? Ao que eles lhes responderam, 7 e mais uns pequenos peixes. Quando passamos a entender a nossa posição, quando a gente passa a entender sobre o que é onde e não como, a pergunta de Jesus para nós muda. Não é mais onde você está. A pergunta de Jesus é, o que você tem nessa posição? O que você tem nessa posição? É tristeza que você tem nessa posição? Não. É doença que você tem nessa posição? Também não. É falta? É impossibilidades? É abandono? É dor? É morte? Não, não. Jesus está dizendo, olhe para o que você tem. Olhe para quem você é, mas olhe para o que você tem à sua disposição. Você tem amor, o perfeito amor que lança fora todo medo. Você tem aquele que se humilhou para resgatar, para doar, para dar, entregar gratuitamente para nós a natureza dele, para poder te chamar pelo nome. Ele se entregou, ele morreu, não precisava, morreu, se entregou, se esvaziou para nós. Quando nós entendemos o onde, ele diz, olhe para onde você está então agora. O que você tem aí na posição? Você tem tudo nessa posição. Foram 7 pães nessa multiplicação. 7 é o número da perfeição. 7 também só a título de você mergulhar, aprofundar, 7 também era o resumo dos mandamentos que os judeus pregavam para os gentios. E os gentios convertidos ao judaísmo eram chamados prosélitos. Os judeus naquela época fizeram um resumo dos mandamentos em 7 mandamentos. Eles pregavam naquela região 7 mandamentos também. Olha que legal. Jesus pega 7, falando tanto do ensino, como falando de completo, mas agora perfeito. Só que agora muda um pouco o cenário. Mateus 15:35 fala onde que esse pessoal sentou. Ele mandou então que o povo se assentasse no chão. Essa palavra chão, ela fala, a tradução dela é terra arável. Terra, o chão mesmo, a terra que é arável, que ela é para você frutificar, para você produzir. Jesus pega o que é perfeito, diz para essas pessoas que estavam com fome após 3 dias, diz para elas, sentem aqui nessa terra arável. O lugar, vocês já estão sabendo onde vocês estão. Olhe para o lugar onde você está. Quando Ele nos coloca sobre uma terra assim, fértil, Ele está dizendo para nós, levantem os olhos, olhem os campos, estão prontos. Estão prontos. O que é a sua vida? Não, você já sabe onde você está, só olha para o lado e que você está ali onde você pode pegar.
é aquela pessoa que está sofrendo, que você conhece, você tem o que dar para ela. É uma situação de doença, uma situação de dor, você tem o que dar para ela. Você não precisa dividir nada, não vai te fazer falta. A questão aqui não é a divisão para fazer falta para você. Você dá daquilo que você tem. Temos o que é perfeito. Mateus 15, 37 e 38, diz que todas as pessoas ali comeram até se fartarem. Novamente, não tem como estar com Jesus sem você não sair saciado, farto, alimentado. E foram recolhidos 7 grandes cestos, cheios de pedaços que haviam sobrado. E assim os que comeram eram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Jesus fala que a diferença era os cestos. De fato, essa palavra aqui não é o mesmo cesto utilizado lá. O cesto que Jesus se refere na segunda multiplicação é um cesto muito mais comumente usado nos gentios. É o cesto chamado espures. É um cesto grande. É um cesto forte. É um cesto capaz de ter comida que transborda. O que sobra não é que sobra limitado, não sobra para satisfazer o lugar em que você estava, para você levar para a oferta em Israel na Páscoa. O que sobra para você comer de novo, repartir, comer de novo, dar, repartir. Sabe por que esse cesto é grande? Sabe por que esse cesto é grande? Porque ele é o mesmo cesto, lá em Atos no capítulo 9, que o apóstolo Paulo desceu nas muralhas de Jerusalém. O apóstolo Paulo, naquele trecho do capítulo 9, dizendo, depois que teve um encontro com Jesus, a palavra diz que ele pregava que Jesus era o Filho de Deus. Jesus era o Filho de Deus. Jesus era o Filho de Deus. E as pessoas queriam matá-lo, e naquele momento ali ele teve que fugir, porque tinha uma trama nas portas da cidade para pegar ele. E o apóstolo Paulo ali, representando esse pão, representando esse ensino, essa palavra, ele também é colocado no mesmo cesto. No mesmo cesto, um homem coube ali, e foi descido, a palavra é colocada ali. 7 pães, resultaram em 7 cestos. O que é perfeito, multiplica em perfeição. Aquele que é completo, multiplica. Mas aquele que é completo e é perfeito, ele multiplica em perfeição. Não tem como a pessoa chegar até Jesus e não sair saciada, e não sair cheia, e não sair repleta. Andrei, como que eu estou sabendo se eu estou frutificando ou não? Fruto é comida. As pessoas chegam até você, o que elas se alimentam de você? O que elas se alimentam? A primeira multiplicação dos pães resultou em 12 cestos. Foi Jesus cumprindo toda a lei. Ele fez por nós o que nós não poderíamos fazer por nós mesmos. Ele pagou a nossa dívida. A segunda multiplicação foram 7 cestos. Aconteceu após o 3º dia. E nos fez a perfeição nele. Nos colocou o seu Espírito em nós. E nos assentou nas regiões celestiais. Por isso que só há abundância em Jesus. É só nele que multiplicamos. Porque estamos completos, estamos perfeitos. Aquele que era, que é, que há de vir, o alfa, o ômega, o perfeito amor, a perfeita paz, a perfeita alegria. Multiplicar em perfeição. Não tem a ver com coisas naturais. Multiplicar em perfeição é multiplicar Jesus. Multiplicar em perfeição é multiplicar Jesus. Vai ficando em pé para a gente fazer um canto agora de louvor, de adoração, por gentileza. Multiplicar em perfeição é pegar o que é perfeito, o que foi repartido conosco, e tornar isso alimento para outras pessoas. Multiplicar em perfeição
tem a ver com onde estamos, quem somos, mas principalmente com o lugar onde estamos colocados, um chão arável, um chão que está esperando a semente. Multiplicar em perfeição produz saciedade, satisfação, mas acima de tudo, resulta em abundância para todos. Abundância para todos. Amém, Deus. Vamos louvar, adorar e depois vamos orar juntos, amém?